Hoje nós vamos falar sobre pré-eclâmpsia, que também é chamada de síndrome hipertensiva da gravidez. Trocando por miúdos, pré-eclâmpsia é a pressão alta durante a gravidez. A boa notícia para uma situação tão terrível quanto esta que afeta mulheres no mundo inteiro é que existe como prevenir a pré-eclâmpsia. A descoberta foi feita inclusive por um brasileiro. E para falar desta prevenção, eu vou conversar agora com o Dr. Eduardo Santana, médico ginecologista, obstetra e professor da Faculdade de Medicina Albert Einstein. Doutor Eduardo, muito obrigado por conversar conosco neste instante. Já começo lhe perguntando o que representou essa descoberta de um brasileiro para a prevenção da pré-eclâmpsia. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós estamos falando de uma descoberta publicada em 2017, né, numa grande revista internacional chamada New England Journal of Medicine, por um brasileiro, que é o Daniel Ronick, que era do grupo do professor de Londres, Nicolaides. E nada mais é do que o uso da aspirina na dose de 150 miligramas por dia para reduzir a pré-eclâmpsia em torno de 80% nos casos graves e precoces, ou seja, que ocorrem antes de 34 semanas de gravidez. Pois é, veja você, aspirina. Você, mulher que está nos acompanhando, já ficou surpresa? Você vai ficar mais surpresa ainda. Por isso, eu te convido neste instante para saber mais detalhes desta grande descoberta. A partir de agora, eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o programa Mais Saúde. Doutor Eduardo, o nome pré-eclâmpsia é novidade para mim, né? Me perdoe a minha ignorância, inclusive. Todas as mulheres têm noção do que é pré-eclâmpsia? Não, na verdade, muita gente ainda desconhece, né, o que é a pré-eclâmpsia. Mas se a gente fosse definir, é a pressão alta na gravidez. Quando a gente fala pressão alta, é a pressão acima de 14/9, né, ou 6/40/90, depois de 20 semanas de gravidez. E veja só, não é só ter pressão alta. A pré-eclâmpsia se estabelece além da pressão alta quando essa pressão, depois de um tempo, ataca algum órgão nobre. Por exemplo, um rim, e esse rim passa a perder proteína, ou um fígado, que passa a liberar enzimas no sangue, ou até o cérebro, né? E aí a evolução dela de pré-eclâmpsia para eclâmpsia, que é a parte da convulsão da grávida por conta da pressão alta, que pode muitas vezes levar a óbito. Então, a minha ignorância não é tanta ignorância assim, na verdade, é algo comum, então, que muitas mulheres realmente não sabem. Inclusive, tem um vídeo do senhor na internet, que o senhor fala da descoberta e tal, essa descoberta da aspirina que o senhor vai falar mais já já, e muitas mulheres disseram, olha, se eu soubesse que durante a minha gravidez que existia isso, certamente eu teria feito uso. Ou seja, muitas mulheres, além de não saber, me parece, me corrija se eu estiver errado, que gente também de equipe médica também não sabe. Pelo menos a parte da descoberta. Sem dúvida, essa é uma das grandes preocupações nossas, né? Não é só um desconhecimento das pacientes, né? Mas a obrigação desse conhecimento, sem dúvida, é da equipe que faz pré-natal de uma paciente, né? Sejam os obstetras, as enfermeiras, todo mundo tem que ter acesso a esse tipo de informação para evitar um desfecho da gravidez muito desfavorável. Doutor Eduardo, nós vamos chegar já na questão da descoberta, mas antes, o que provoca a pré-eclâmpsia, né? Como é que a mulher acaba desenvolvendo isso? Olha, por muitos anos a gente acreditava que a pré-eclâmpsia ela ocorria numa invasão inadequada dos vasos da placenta na parede do útero. Toda a placenta vai grudar na parede do útero, né? Em algumas mulheres, esse enraizamento dos vasinhos de sangue era inadequado. Durante décadas achavam que a pré-eclâmpsia estava aí. Hoje, com muitas evidências científicas, a literatura mostrou que não é só isso. São várias questões, é uma doença complexa, muitas vezes enigmática, né? Toda hora tem sido estudado para se descobrir o real mecanismo, mas envolve parte imunológica, uma predisposição genética,
uma resposta inflamatória aumentada dessas mulheres que vão ter pressão alta e um desequilíbrio até na formação de vasos sanguíneos. Então é uma doença sistêmica e que não está presa só na placenta. E tem algum fator de risco que deixa a situação que pode levar a desenvolver pré-eclâmpsia? Sem dúvida. Vários já conhecidos há muitos anos. Por exemplo, a grávida que já é hipertensa crônica, ela tem chance de evoluir para uma pré-eclâmpsia, né? Aquela que está na primeira gravidez é uma paciente de mais risco. Aquela que agora troca o parceiro, então, por exemplo, ela tem 2 filhos com o marido e aí ela se separou, está num novo casamento, vai ter outro filho com um novo parceiro. Este novo parceiro, ele aumenta a chance de ter pré-eclâmpsia. Além de coisas clássicas, né, como diabetes, obesidade, doenças como lúpus, idade da mãe, acima de 35 anos tem muito mais pré-eclâmpsia, abaixo de 18 anos também. E o clássico, né, da obstetrícia, que é a gravidez de gêmeos, que aumenta 3 vezes a chance de pré-eclâmpsia. Veja só. E desenvolvendo a pré-eclâmpsia, há risco de morte? Sem dúvida. A gente, quando fala de morte, é uma grande preocupação. É mais ou menos um número de 60 mil mortes por ano e mais de 500 mil partos prematuros todos os anos por pré-eclâmpsia, tá? Eu uso sempre em aula um modelo mais fácil de entender. Se a gente imaginar um Airbus 320, que é um avião que faz ponte aérea no Brasil todo, todos os dias, né? E a gente enchesse esse avião de grávidas com pré-eclâmpsia, e esse avião caísse, ele não representaria o número de mulheres que morrem todos os anos no Brasil por pré-eclâmpsia. Precisariam cair 7 aviões Airbus 320 para representar um número próximo de mulheres que morrem. Ou seja, de uma gravidade enorme. Enorme. Uhum. Agora, a pré-eclâmpsia, pelo que eu pesquisei, ainda não tem cura. Já tem alguns estudos e tal, pelo que eu vi, só me corrija se eu estiver errado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco quem é o brasileiro, afinal de contas, que descobriu este procedimento, então, que ameniza a pré-eclâmpsia e como ele, doutor Eduardo, chegou a essa descoberta. De fato não tem cura, mas a gente agora está com uma medicina muito desenvolvida, onde a gente consegue rastrear com a mulher que tem risco de ter pré-eclâmpsia. Isso a gente consegue fazer hoje de forma brilhante com 12 semanas de gravidez. No dia que ela vem fazer o exame de ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Olha. A gente não pega só o risco de síndromes, né, como síndrome de Down, a gente procura pré-eclâmpsia também, tá? Esse estudo do Daniel Ronick, né, do grupo do professor Nicolaides de Londres, eles estudaram para um grupo de grávidas, eles deram aspirina, que tinha um risco, e para outros eles deram placebo, que é como se você desse um comprimido sem remédio, né? O que eles observaram? O grupo que tomou aspirina reduziu em 80% a chance de ter essa pré-eclâmpsia grave e precoce na gravidez, antes de 34 semanas, que está relacionada com os piores resultados, né? Então é uma prevenção altíssima com um remédio que sempre existiu, que é a aspirina. Né? Exato, exatamente. E surpreende realmente, né? A aspirina, né? Que tem aí na casa de todos os brasileiros. E aí, se isso realmente ameniza a pré-eclâmpsia, eu acredito que tem uma certa resistência na utilização desse método, ou estou errado? Olha, resistência até não tem. O perigo maior que a gente observa hoje é a falta de conhecimento. Não só de pacientes, né, que não tem tanta obrigação de já saber isso, mas a equipe médica que não atualiza, não lê os estudos, não participa de congresso, acaba fazendo um pré-natal sem essa informação. E essa informação pode mudar todo o pré-natal e até o resultado pós-natal, né? Então, uma criança que não vai nascer prematura, uma mãe que não vai para a UTI, que não vai ter derrame, que muitas vezes não vai morrer de pré-eclâmpsia. Então, a repercussão disso é altíssima. Essas informações, doutor Eduardo, costumam chegar até as equipes médicas, até os médicos, os profissionais, através de congressos, através da busca do próprio profissional por atualização. Sem dúvida, né? É uma tendência, não é só no Brasil, é no mundo todo. Grande parte dos médicos termina de fazer sua residência médica e vai trabalhar para o resto da vida, né? Infelizmente, a minoria das pessoas que continua estudando, continua indo em congresso todo ano, assistindo os artigos mais novos do mundo,
para saber tratar a paciente direito, porque as coisas mudam muito rápido em medicina, né? Uhum. Além de mudar, acompanha, na verdade, o desenvolvimento que a gente tem, né? Nós temos hoje a tecnologia, né? Desenvolvendo-se rapidamente, temos pesquisa para todo lado sendo realizada, né? Para tudo hoje tem alguma pesquisa, inclusive uma professora minha me lembrava esses dias, olha, qualquer coisa que você imaginar, tem alguém pesquisando sobre o assunto. Ou seja, é importante também ficarmos atentos, principalmente os profissionais da medicina, quanto aos estudos feitos nas universidades, doutor Eduardo. Sem dúvida. A gente brinca, né, que qualquer bobagem que seja dita, você encontra um artigo publicado na internet, né? E eu estou falando de revistas médicas, né? Mas a gente também tem que saber olhar a qualidade das coisas, né? Então, boas revistas, estudos bem desenhados, grupos de pesquisa de universidades que já fazem isso há muitos anos, né? Então, isso tudo conta, mas o médico precisa ir atrás dessas informações também, né? Para exercer uma medicina segura, né? Uhum. O senhor, como ginecologista e obstetra, o senhor utiliza essa amenização, essa descoberta do brasileiro no dia a dia da profissão? Sem dúvida, todos os dias, quando uma grávida faz o ultrassom morfológico do primeiro trimestre comigo, ela já sai do meu consultório com o risco estabelecido de ter pré-eclâmpsia. Então vamos supor, sua chance de ter pré-eclâmpsia é 1 em 10, que é muito alta em medicina. Nesse dia, com 12 semanas, ela já é informada que ela vai começar a aspirina, e essa aspirina tem que entrar antes de 16 semanas, para ter esse efeito do estudo. E aí, a proteção já começa muito cedo. Então ela fala assim para mim, mas doutor Eduardo, minha pressão é normal hoje, eu não tenho alteração de pressão. Eu falo, este resultado do exame que eu fiz, ele vai apontar um risco para uma pressão alta lá na frente, não hoje. Então a gente está prevenindo uma coisa mais adiante. Doutor Eduardo, além da atualização necessária, a gente observa hoje que a medicina e as demais áreas do conhecimento trabalham muito com a interdisciplinariedade, que é o quê? A união de várias áreas do conhecimento empregadas para aquele fim que o profissional trabalha. Na medicina não é diferente. Não é diferente. Se tratando, por exemplo, de hipertensão, a gente tem que lembrar que em muitas unidades de saúde do Brasil, grande parte dos pré-natais são feitos até por enfermeiras obstetras. Então a gente precisa dessa equipe multiprofissional para apresentar uma assistência de qualidade, né? E lógico, respeitando tantas diferenças que tem no território brasileiro, né? Populações das mais díspares naturezas, né? Ribeirinhas, quilombolas, indígenas, de grandes megalópolis, né? Então a gente precisa de todo mundo atualizado e todo mundo trabalhando no mesmo sentido. Recentemente, eu conversei com um médico aqui da nossa região, acredito que o senhor o conheça, apesar de não ser da sua área, ele é da pediatria, Dr. Cecim, que é uma pessoa extremamente conhecida aqui na nossa região. Ele costuma, inclusive, brincar que muitos adultos de hoje passaram por ele. E ele é um sujeito que está sempre se atualizando. E o Dr. Cecim, ele falava algo esses dias, inclusive também numa entrevista nesse programa, e ele dizia que a gestação, trazendo aqui para a nossa entrevista, a gestação começa ali na gestação, a educação da mãe à criança que está no ventre. E no momento que a criança nasce, a mãe se torna o que ele comparou numa atleta de alta performance, exigindo dessa mãe uma atenção gigantesca. Desde o carinho com a criança, a mãe não ficar no celular enquanto está amamentando, estar conversando com a criança, acariciando a criança, falando palavras positivas para a criança. Então eu acho isso realmente extraordinário. É brilhante mesmo. E esse comentário de fato vale para o período da gravidez, né? A grávida ela tem que ser uma atleta de alta performance também. A gente tem estudos de genética hoje maravilhosos mostrando um conceito de epigenética que chama, onde o comportamento e o esforço que uma mãe tem para fazer tudo direito, para se alimentar de forma adequada, vai repercutir nas doenças que aquela criança depois vai ter na vida adulta. Olha. E ela é um feto hoje. Então, assim, esse conceito é maravilhosamente perfeito. Extraordinário, sem sombra de dúvidas, né? Muitas das vezes a mãe se pergunta, mas por que essa criança chora tanto? Por que tem tanto problema?
Aí você faz uma busca rápida num histórico, você já observa que realmente faltou algumas coisas aí durante o processo, né? Desde a gestação aos primeiros meses de vida, né, doutor Eduardo? Sem dúvida. É um esforço que tem que ser muito esclarecido hoje para as pessoas, né? A importância que uma mãe tem nessa fase de gravidez é tão grande quanto a que ela deve ter assim que o bebê nascer, né? Uhum. Então, com certeza a gente vai ajudar muitas vidas quanto mais informação a gente tiver. Doutor Eduardo, nós vivemos num tempo em que se questiona tudo, e a medicina, naturalmente, também é muito questionada, muitas das vezes sem fundamento, num senso comum as pessoas se questionam. Um direito que as pessoas têm de questionarem, agora a questão é, não tem fundamento muitas das vezes os questionamentos que são feitos. Mas na medicina em si, no dia a dia, doutor Eduardo, a gente observa o seguinte, por exemplo, o senhor me confidenciava antes de começar aqui a entrevista, o senhor me dizia que daqui a pouco o senhor vai partir para uma cirurgia, às 4h30 da tarde tem uma cirurgia, e o senhor gosta de chegar bem cedo. E eu perguntei, mas gosta de chegar cedo por quê? Gosta de chegar cedo por causa da questão da higiene? Eu perguntei ao doutor Eduardo, e ele disse, não. Eu gosto de conversar com a grávida, gosto de conversar com a paciente, com os familiares da paciente. Isso a gente observa que há uma humanização muito grande nisso na sua prática diária. Sim, eu penso que a medicina é um exercício profissional onde o humanismo tem que ser a primeira coisa, né? Então, assim, se você tem um conhecimento técnico para operar alguém, ok, você vai lá, chega em cima da hora e opera a pessoa. Mas aquela família inteira está te esperando naquele dia, Aham. muito ansiosa, né? Muita gente rezando, preocupada. Então, você gastar um tempo antes para amenizar um pouco esse sofrimento, para deixar as pessoas mais tranquilas, mostrar para elas que você está absolutamente calmo para fazer aquilo que você sabe, acolher, ouvir angústias. Isso é fazer medicina, não é Hum. só operar as pessoas. É, quem nunca foi num médico, né? Quem nunca foi, né? Se você nunca foi, graças a Deus que você nunca precisou ir, mas a necessidade sim de nós irmos ao médico, principalmente para fazermos aí os check-ups, os cuidados, né? Necessários, né? No dia a dia. Agora, a necessidade realmente, doutor Eduardo, que nós vemos dos médicos realmente olharem nos olhos dos pacientes, né? A gente vê algumas práticas, muitas das vezes, da medicina em que o médico mal olha nos olhos do paciente, apenas os ouvidos mais ou menos ali abertos para ouvir o que o paciente, a queixa do paciente, né? E a gente vê então que a medicina vem se desenvolvendo cada vez mais e a necessidade dessa prática também acompanhar com essa questão da humanização no atendimento. Sem dúvida. A gente ainda vê no Brasil muitos consultórios onde a paciente chega para ser atendida, o médico tirou a cadeira. Não dá para a paciente sentar para ouvir a Aham. consulta, para que ela seja mais rápido possível, né? Uhum. Na minha área de obstetrícia e medicina fetal, um exame morfológico de ultrassom, aqui em São Paulo, né? Se você pegar alguns serviços do SUS, fazem esse exame em 6, 7 minutos. Um exame que faz um scanner do feto inteiro, mede um monte de coisas, né? Eu faço esse exame em torno de 1 hora. Uma hora. Então, é impossível que uma pessoa que faça em 60 minutos veja a mesma coisa do que uma que faz em 6 minutos, né? E É, essa é a nossa realidade do país, né? pois é. E aí eu gostaria que o senhor fizesse, então, conversasse conosco a respeito disso, a necessidade, muitas das vezes, de nós termos uma atenção, o paciente ter uma atenção em relação a isso, a esse profissional que age de determinada maneira, né? É necessário realmente que a gente fique atento, né? Atento a esse tipo de atendimento, a esse tipo de prática, né? Muitas das vezes, porque nós vemos aí diversos diagnósticos que são dados, e são dados muitas das vezes com uma rapidez gigantesca. E eu fico naquele pensamento assim, olha, me parece que necessário é que tenha uma segunda avaliação, um segundo médico analisando, um outro... Me parece bastante saudável. O que o senhor diz a respeito disso? Isso é cada vez mais frequente também, é uma preocupação muito grande, né? O médico quer fazer tudo rápido, não quer ouvir queixas direito, e se ele faz em pouco tempo e ouve pouco a paciente, ele vai ter problemas para o diagnóstico, ele não vai acertar a doença, não vai pedir exame direito, vai dar o remédio errado,
e o problema não se resolve. A questão grave é quando a queixa da paciente está relacionada a alguma doença importante, onde vai ser mascarado um tratamento durante meses, e muitas vezes a gente não é infrequente ver uma paciente dando sintomas de coisas preocupantes, o médico dá um remédio X ou Y, manda para casa, 2 dias depois essa pessoa volta para o hospital e vai direto para a UTI. Então, Olha. aonde está o erro disso tudo, né? Então, a pessoa fez uma consulta voando, para em vez de atender 3 pacientes, atender 60 pacientes, não ouviu o paciente, prescreveu errado o remédio, então vira uma bola de neve e quem paga essa conta é a saúde. Doutor Eduardo Santana, médico ginecologista, obstetra, que alegria conversar com o senhor aqui. Lembrando também, doutor Eduardo é professor da Faculdade de Medicina Albert Einstein. Uma honra muito grande conversar com o senhor na tarde de hoje e a gente fica muito feliz quando a gente vê gente vocacionada, trabalhando nas suas determinadas áreas. Isso é muito bom e o senhor passa muita calma, muita tranquilidade e é a calma necessária que nós precisamos nos piores momentos da vida, quando precisamos de um médico, né? Precisamos de calma, de tranquilidade para poder administrar bem a situação, que realmente não é fácil. É um momento de altíssima sensibilidade. Então, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria que o senhor falasse com as mulheres que nos acompanham, aquelas que estão aí nos primeiros meses de gestação, primeiras semanas, que o senhor falasse com elas a respeito da pré-eclâmpsia para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Olha, eu acho que a mensagem principal é se preocupar em fazer um bom pré-natal, né? Executar os exames médicos que vão ser pedidos no pré-natal. E uma dica que eu dou, que não é obrigatória, mas é de bom tom, mesmo fora da consulta de pré-natal, veja como está a sua pressão. Você vai, por exemplo, uma vez por mês na consulta de pré-natal e você só mede lá a pressão. Meça na sua casa, uma vez por dia, em horários diferentes, para a gente saber se algo está acontecendo fora da consulta. Nunca deixe de tirar dúvidas. Uma das maiores seguranças que existe é a gente tirar a angústia que a gente tem perguntando coisas. E as pacientes têm vergonha, às vezes, de perguntar o que elas julgam ser uma dúvida pouco importante. Pergunte como grávida todas as suas dúvidas. Esse é o maior jeito de se executar um pré-natal com qualidade e segurança para ter o resultado final que a gente quer, que é mãe, bebê, pai, mãe, família, toda em casa, todo mundo com saúde. Muito bem, doutor Eduardo, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco. Deus abençoe o senhor no dia a dia da sua profissão. E que com certeza em breve conversaremos novamente. Faço questão de conversar com o senhor. Afinal de contas, a medicina está sempre se atualizando, está sempre mudando e o senhor está sempre por dentro do conhecimento. Teremos outras conversas, se Deus quiser. Muito obrigado, eu que agradeço. Um forte abraço. Muito bem. A você que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência. Lembrando sempre que essa entrevista está na íntegra no canal do YouTube aqui da Câmara Municipal de São José. Tem este conteúdo e muitos outros. TV Câmara é o legislativo ainda mais próximo de você.